O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar por que ficou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria entre 12 e 14 de fevereiro, 4 dias depois de ter o passaporte retido pela Polícia Federal. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal americano The New York Times. O relógio da câmera de segurança marca 9h37 da noite do dia 12 de fevereiro, quando a comitiva de Bolsonaro chega à Embaixada da Hungria durante o Carnaval. As imagens mostram que o ex-presidente é recebido pelo embaixador Miklos Halmai e caminha em direção às dependências da embaixada. Bolsonaro estava acompanhado de 2 seguranças. Na sequência, funcionários levam roupas de cama, comida e uma máquina de café. Bolsonaro volta a ser gravado pelas câmeras no dia seguinte, quando aparece usando o celular. As imagens mostram o momento em que o ex-presidente deixou o local, depois das 4 da tarde do dia 14 de fevereiro. 4 dias antes de entrar na Embaixada da Hungria, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro nas investigações sobre a suposta tentativa de um golpe de Estado. Após a divulgação das imagens, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um pedido da Polícia Federal, que vai investigar qual era a real intenção do ex-presidente em permanecer na embaixada. O Itamaraty convocou o embaixador da Hungria para dar explicações sobre a permanência de Bolsonaro na embaixada. O encontro com a embaixadora Maria Luísa Escorel, chefe da Secretaria de Europa e América do Norte, durou cerca de 20 minutos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou a divulgação das imagens. É um fugitivo, confesso, para mim é zero surpresa as imagens que trouxeram para cá. O ex-presidente visitou a Hungria em 2022, quando os 2 países assinaram acordos bilaterais referentes à defesa. Na ocasião, Bolsonaro chegou a chamar o primeiro-ministro húngaro de irmão, por conta da afinidade entre os dois. A defesa de Jair Bolsonaro confirmou que ele permaneceu na embaixada, mas disse que o objetivo era manter contato com autoridades húngaras, atualizando os cenários políticos das 2 nações. Porventura dormir na embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Tenha mais muita paciência. Chega de perseguir, pessoal. Quem chega para analisar esse caso e também contar para a gente o papel das embaixadas aqui no país é o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Primeira pergunta é, o que acontece caso o ex-presidente não apresente as justificativas no prazo dado pela Justiça, em 48 horas? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham na Record News. Bem, uma determinação há de ser cumprida. Nós temos uma ordem expedida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se justifique no prazo de 48 horas sobre o que ele foi fazer propriamente naquela embaixada e, sobretudo, por que por lá ele permaneceu na duração de 2 dias. Agora, é claro, se por um lado ele não pode descumprir o prazo de 48 horas, por outro lado, ele fica à vontade para dizer aquilo que ele achar por bem dizer à autoridade judiciária. Certamente a justificativa irá um pouco na linha do que foi apresentado como justificativa ao público por seus advogados, de que se trata de um contato que decorreu do tempo em que ele era presidente da República, que há com o premier da Hungria uma relação de profunda afinidade ideológica e, segundo diz Bolsonaro, até de uma amizade pessoal, e que ele estaria na embaixada para fim, na qualidade de ex-presidente, de discutir a conjuntura política dos 2 países e até do mundo. Bom, essa é uma justificativa que ele pode apresentar, não quer dizer que vá convencer a autoridade judiciária em torno dela. O que ele não pode fazer é não justificar. E se ele descumprir essa determinação de prestar esclarecimento, de apresentar uma peça de informação no prazo de 48 horas, isso poderá operar efeito ruim contra o ex-presidente Kelly, porque é preciso notar
que estão em curso seríssimas investigações de possível prática de crime de atentado ao Estado Democrático de Direito no Brasil. O ex-presidente hoje é investigado pela possibilidade de crime de abolição violenta do Estado de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, e pelo crime de tentativa de golpe de Estado, previsto no artigo 359-N, ambos os crimes instituídos pela Lei 14.197 de 2021, que é a lei que trata dos crimes políticos no Brasil hoje. Então, existe já uma desconfiança que pesa sobre o ex-presidente. Se ele não se justificar, ele poderá ter contra si uma medida constritiva que poderá chegar até a prisão preventiva. Não que isso venha a ocorrer, mas ele poderá, por exemplo, sofrer uma determinação de colocação de uma tornozeleira eletrônica, de maneira que eu estou convencido de que ele vai se justificar. Justificativa certamente não vai convencer ninguém, mas ele vai cumprir o prazo. Doutor, vale reforçar aqui que essas imagens que tomaram essa repercussão gigantesca, elas foram divulgadas ontem pelo jornal americano The New York Times, como a gente já, inclusive, destaca aqui na nossa reportagem. Mas o senhor acredita que depois da divulgação dessas imagens que a gente acompanha aqui no Conexão, pode acontecer um embaraço aí internacional na relação entre Brasil e Hungria, professor? Eu creio que na relação entre Brasil e Hungria, não, até porque certamente o governo está atento a distinguir o que é a relação de um ex-governante com o governante atual daquele país, a Hungria, e o que são as relações diplomáticas tradicionalmente firmes entre o Brasil e a Hungria. Então, essa diferença entre Estado e governo será feita, sobretudo se considerado que Jair Bolsonaro não é governo, é antigo governo, não é governante, é ex-governante. Creio que essa confusão efetivamente não vai acontecer. Em verdade, a revelação feita pelo jornal The New York Times opera efeitos contra a própria estratégia do ex-presidente Bolsonaro. Porque se ele pensava, e aqui, Kelly, eu estou especulando, se ele pensava em um momento de constrição, um momento que ele puder ter contra si um mandado de prisão preventiva, se ele pensava em correr para a embaixada da Hungria, ora, hoje a Polícia Federal já estará atenta de não permitir o acesso à embaixada. Se a polícia não pode ingressar na embaixada, pode impedir o acesso à embaixada, porque esse acesso é território nacional do Brasil. Então, de certa forma, creio que Jair Bolsonaro comprometeu, com essa visita de 2 dias, uma possível estratégia de fuga que ele pudesse empreender acaso sofresse um mandado de prisão. Professor, aqui no Conexão, eu acho que é sempre uma oportunidade da gente ficar por dentro de assuntos, sempre contando com especialistas que traduzem situações que às vezes as pessoas não estão acostumadas a observar, né? Por exemplo, o senhor disse, olha, a polícia não teria acesso à embaixada. É uma oportunidade de a gente falar agora sobre o funcionamento das embaixadas. Então, é isso, a polícia não teria como entrar na embaixada. Por quê? Acho que é uma oportunidade de a gente deixar claro aqui para todo mundo que acompanha a Conexão. Kelly, não tenho dúvida. As representações diplomáticas do Brasil no exterior e de todos os estados nacionais estrangeiros no Brasil, com quem o Brasil mantém relações diplomáticas, são protegidas por lei internacional. Existe uma convenção internacional, Kelly, importantíssima, que é a Convenção Internacional de Viena sobre Relações Diplomáticas, celebrada em 1961 e ratificada no Brasil em 1965, durante o governo do presidente Humberto Castelo Branco, no início do regime militar no Brasil. Essa convenção é uma convenção importante, foi incorporada por nós pelo decreto 56.435, em 1965, e ela compromete o Brasil a preservar as legações diplomáticas estrangeiras, ou seja, as embaixadas estrangeiras. E por esse acordo internacional, a embaixada, Kelly, eu quero aqui ser claro, como numa ficção jurídica, numa ficção legal, ela é como se fosse o território do Estado estrangeiro dentro do território do Estado onde ela está.
Então, o país estrangeiro exerce todas as prerrogativas de soberania dentro daquele prédio, daquele terreno, daquelas instalações da embaixada. Agora, é claro, isso é uma ficção jurídica, não quer dizer que aquilo seja realmente território estrangeiro. Ela não vai, por exemplo, desenvolver um projeto armamentista ali, nada semelhante. Mas para efeito de relação internacional, de relação diplomática, existe uma proteção que nós chamamos, Kelly, de imunitária. Proteção de imunidade. Para que o diplomata, o pessoal de diplomacia, o chefe da missão diplomática, o embaixador, possam desempenhar as suas funções políticas plenamente. Então, como consequência disso, se o Estado estrangeiro pode dar asilo a uma pessoa de outro país que nele busca o refúgio, a embaixada pode ser um local inicial para esse asilo, compreende? Então, se a embaixada recolhe alguém no seu interior, o país não pode colocar sua polícia lá dentro sob pena de transgressão dessa convenção internacional e aí sim gerar uma situação de rompimento de relações diplomáticas. Eu te lembro recentemente, Kelly, um caso famoso no mundo foi o de Julian Assange, que em Londres entrou na embaixada do Equador para evitar uma extradição para os Estados Unidos da América, que queria processá-lo. Essa tática de entrar em embaixada é uma tática muito comum e tradicional. Então, para que se mantenham as relações diplomáticas, se isso acontecer, o país não tem o que fazer, sob pena de um atrito diplomático com o outro. Mas, para terminar, Kelly, o que o Brasil pode fazer é impedir o acesso à embaixada. A embaixada fica num prédio, dentro de um terreno, em Brasília. Se o Brasil coloca a Polícia Federal na porta da embaixada, aquela pessoa que pede asilo não tem acesso à embaixada. E isso é possível. E até depois da divulgação dessas imagens, como a gente destaca pelo jornal The New York Times, o que aconteceu? Itamaraty, a gente até mencionou há pouco, convocou então o embaixador da Hungria para dar explicações sobre a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro na embaixada. Veja como então realmente existe aí a questão diplomática, de conversa para realmente entender os motivos, né, que levaram a Bolsonaro a dormir, né, aí alguns dias, 2 dias na embaixada da Hungria. Professor, muito obrigada, viu, pela análise. É sempre bom contar com a sua experiência aqui no jornal. Uma boa tarde e até a próxima, com certeza. Até a próxima, Kelly. Bom jornal para você. Boa tarde a todas e a todos.